Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O grandioso salão de baile da propriedade Whitmore, em Charleston, estava iluminado por uma luz intensa. Lustres de cristal refletiam uma luz quente sobre toalhas de mesa brancas imaculadas, e cada mesa estava adornada com arranjos de rosas brancas e peonias cor-de-rosa. Garçons elegantes circulavam com bandejas de canapés refinados. Em meio a tanta opulência pairava no ar uma tensão invisível. Os convidados, vestidos com trajes suntuosos, trocavam olhares comedidos, alguns sorrisos mascarando julgamentos mal disfarçados. Todos conheciam a reputação da família Whitmore, rica, influente e orgulhosamente conservadora em seus preconceitos. Na entrada, uma figura se destacava. Dorothy Carter, de 72 anos, caminhava com confiança. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um elegante coque, e seus olhos castanhos brilhavam com inteligência e serenidade. Ela vestia um vestido roxo escuro, simples, porém refinado, que acentuava sua estatura imponente. Cada passo que dava ecoava com dignidade no piso de parquete polido. Num canto da sala, Victoria Whitmore, tia da noiva, observava a chegada de Dorothy com um sorriso desdenhoso. Ah! Murmurou ela sarcasticamente no ouvido da irmã. Eles realmente a convidaram. O comentário causou um arrepio na atmosfera. Alguns convidados trocaram olhares constrangidos, enquanto outros, mais cínicos, reprimiram o riso. Dorothy não reagiu. Deu um leve sorriso, como se soubesse exatamente o que estavam pensando, e continuou caminhando, ombros eretos, queixo erguido. Sua presença inspirava respeito silenciosamente, o que só aumentava a irritação de Victoria. Naquele exato momento, James Carter, neto de Dorothy e futuro noivo, deu um passo à frente para cumprimentar a avó. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e preocupação. Ele sabia que sua família seria julgada, mas também sabia que Dorothy jamais se deixaria intimidar. A sala inteira prendeu a respiração, como se soubesse que um confronto invisível se desenrolava no silêncio. Por trás do luxo e dos sorrisos educados, o racismo sutil de alguns convidados começava a emergir, pronto para provocar humilhação, mas Dorothy, com sua sabedoria, dignidade e presença imponente, estava preparada para transformar aquele momento tenso em uma lição memorável para todos. A cerimônia estava em pleno andamento. Risos, o tilintar de taças e o murmúrio das conversas criavam uma trilha sonora quase perfeita, mas por trás da aparente felicidade, uma inquietação invisível pairava no ar. Dorothy Carter, de pé perto de James, observava a sala com calma. Ela sabia que alguns convidados a estavam julgando antes mesmo de a conhecerem. Foi então que Victoria Whitmore, ainda vestindo seu vestido de cetim cor de champanhe, levantou-se de repente e sua voz ecoou pela sala. Bem, eu não esperava que a família do noivo comparecesse em peso, quer dizer, alguns deles. Um silêncio gélido se seguiu. Os convidados trocaram olhares constrangidos, alguns desviaram o olhar, outros tentaram sorrir educadamente. Dorothy, com um rosto impassível, apenas esboçou um leve sorriso, como que a dizer, eu sei quem eu sou, e você não vai me tocar. Victoria prosseguiu, de forma ainda mais ácida. É encantador, disse ela, apontando o queixo discretamente para Dorothy. Mas eu não imaginava que você, como posso dizer, tivesse gosto pelo luxo. Uma risada abafada surgiu atrás dela, mas Dorothy não se intimidou. Ela colocou a mão no braço de James, e ele sussurrou para ela. Ignore-os, vovó. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas a dor da humilhação espalhou-se pelo ar como veneno. Victoria não queria apenas humilhar Dorothy diante dos convidados. Ela queria simbolicamente eliminá-la daquele casamento luxuoso. Assim que a refeição começou, os garçons passaram com pratos delicados. Victoria fez um comentário presunçoso. Entendo que algumas pessoas preferem pratos simples. Compreensível, não é? Desta vez, um murmúrio de discreta aprovação surgiu de alguns convidados conservadores, reforçando o desconforto. Dorothy colocou delicadamente o guardanapo sobre os joelhos e respondeu, com voz calma porém firme. O bom gosto não se mede pela apresentação do prato, mas pelo respeito demonstrado àqueles que compartilham a refeição com você. Alguns convidados trocaram olhares surpresos. A sala, que tentará disfarçar o desconforto, foi atingida pela elegância de sua réplica. Victoria, vermelha de vergonha e raiva, recuou alguns passos, como se quisesse recuperar seu poder através da arrogância. Mas para muitos, o charme discreto e a dignidade de Dorothy eram muito mais impressionantes do que seu desdém. Assim, desde aquela primeira noite o cenário estava montado. A família Whitmore tentará humilhar Dorothy Carter.
mas ela, com sua presença calma e imponente, mostrou que não era uma mera convidada. Ela era uma força que ninguém podia ignorar. A música suave recomeçou após a refeição, e os convidados conversaram com mais animação. Mas, na mente de Victoria Whitmore e de sua irmã Margaret, a humilhação de Dorothy continuava pairando sobre a noite como um véu invisível. Elas se sentiam superiores, até James falar. James levantou-se com calma e autoridade. A sala ficou instantaneamente em silêncio, intrigada com a sua seriedade. Senhoras e senhores, começou ele, com sua voz clara ecoando pela sala, creio que chegou a hora de vocês saberem exatamente quem está sentado ao nosso lado. Todos os olhares se voltaram para Dorothy. Victoria franziu a testa, com um sorriso condescendente no rosto. James prosseguiu. Dorothy Carter não é apenas minha avó. Ela é uma mulher que criou meu pai sozinha em circunstâncias difíceis. Ela superou a pobreza, o racismo e a injustiça para criar a Carter & Sons, uma empresa de serviços médicos conceituada e bem-sucedida em toda a cidade. Ela tem sido respeitada, admirada e influente por décadas. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns convidados trocaram olhares surpresos, incapazes de esconder seu espanto. Victoria permaneceu imóvel, com a boca ligeiramente aberta, como se as palavras de James a tivessem atingido em cheio. James não parou por aí. Você pensou que estava humilhando essa mulher ao zombar dela? Mas, na realidade, você ridicularizou a sua própria ignorância. Dorothy construiu um legado de força e respeito que nem você nem ninguém aqui pode contestar. A tensão aumentou. Dorothy, sentada com uma elegância discreta, ergueu os olhos e sorriu levemente, com as mãos repousando dignamente sobre o vestido roxo. O contraste entre sua compostura e o visível constrangimento de Victoria e Margaret era impressionante. Vários convidados cochichavam entre si, alguns em voz baixa, outros incrédulos. Eu não fazia ideia. Como pude julgar dessa forma? Victoria, humilhada em público pela primeira vez na vida, sentiu sua arrogância ruir. Baixou os olhos, incapaz de encarar Dorothy, e sussurrou para a irmã. Nós temos. Mas nenhuma palavra saiu com clareza. Naquela noite a família Whitmore percebeu, com um sobressalto, que sua arrogância e desprezo não eram apenas injustos, mas também terrivelmente equivocados. A verdade sobre Dorothy Carter acabará de estilhaçar a máscara de sua suposta superioridade social. James sentou-se ao lado da avó, colocando uma mão protetora sobre a dela. A lição era clara. Dignidade e respeito não se medem pela posição social ou riqueza, e subestimar alguém por causa da cor da pele pode ter consequências desastrosas. A sala estava silenciosa, quase suspensa na expectativa. Os convidados se reuniram ao redor da pista de dança para o brinde tradicional, e a luz dos lustres iluminava cada rosto, revelando entusiasmo, curiosidade e, para alguns, uma inquietação ainda palpável. Dorothy Carter levantou-se graciosamente. O farfalhar dos vestidos e das conversas desapareceu como por magia. Todos os olhares se voltaram para ela. Sua presença imponente e calma natural inspiravam respeito sem que ela precisasse elevar a voz. Ela ergueu o copo e falou devagar, com uma clareza que cativou a atenção de todos. Senhoras e senhores, disse ela com voz suave, mas firme, esta noite testemunhei uma lição que muitos aqui prefeririam nunca ter aprendido. Victoria Whitmore e sua irmã Margaret paralisaram. Seus rostos denunciavam a vergonha. Dorothy continuou. Dignidade não é uma questão de riqueza, status ou cor da pele. Ela é medida pela forma como tratamos aqueles que nos rodeiam, pelo respeito que demonstramos até mesmo àqueles que não compreendemos de imediato. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os convidados cochichavam em voz baixa, alguns inclinando-se para os vizinhos, incapazes de esconder o espanto. Dorothy inclinou ligeiramente a cabeça em direção à Victoria. A zombaria e a arrogância não constroem nada. Destroem a confiança, a reputação e, às vezes, a harmonia familiar. Ela ergueu o copo mais alto, desta vez para homenagear seu neto e sua nova esposa. Mas esta noite não é apenas uma lição para alguns, é um lembrete para todos nós. Todos nós temos a capacidade de mudar, de demonstrar respeito e de reconhecer o valor dos outros, independentemente do seu passado, da sua aparência ou do seu status. A James e Emily, e ao poder do amor e do respeito mútuo. Uma salva de palmas irrompeu no salão, algumas tímidas, outras entusiasmadas. Dorothy sentou-se com o rosto ainda sereno, enquanto Victoria, com o maxilar cerrado, percebeu que toda a sua arrogância acabará de se estilhaçar. Sua tentativa de humilhar Dorothy não só falhara, como se voltará contra ela. Vários convidados parabenizaram Dorothy discretamente por sua coragem e sabedoria.
Alguns sussurraram, ela colocou todos em seus devidos lugares. Outros, um pouco envergonhados, tentaram ser discretos, conscientes de que seu comportamento anterior havia sido equivocado. Esse brinde não foi apenas uma vitória para Dorothy. Marcou um ponto de virada. A família Whitmore finalmente entendeu, tarde demais, que subestimar alguém por causa de sua aparência ou cor de pele pode levar a um fracasso retumbante e às vezes público. James, sentado ao lado da avó, colocou a mão sobre a dela e sussurrou. Você fez mais esta noite do que eu jamais poderia ter imaginado. Vovó. Dorothy simplesmente sorriu, seus olhos brilhando com orgulho e sabedoria. A dignidade sempre se protege, meu rapaz. E sempre triunfa. Os dias que se seguiram ao casamento foram particularmente movimentados em Charleston. As redes sociais e os jornais locais rapidamente repercutiram a história do brinde de Dorothy Carter. Fotos elegantes da cerimônia circularam, acompanhadas de comentários sobre a dignidade e a sabedoria da avó de James. A outrora orgulhosa e arrogante família Whitmore viu-se no centro do ridículo e das críticas públicas. Victoria e Margaret confrontaram-se com a realidade. O seu comportamento racista e desdenhoso já não era segredo, e a humilhação que tentaram provocar teve um efeito contrário espetacular. Vários parentes e conhecidos, antes cúmplices ou silenciosos, viraram-lhes as costas, incapazes de ignorar o escândalo. Entretanto, Dorothy Carter continuou sua vida com a mesma elegância e serenidade que demonstrara no casamento. Ela recebeu inúmeras mensagens de respeito e gratidão de convidados, bem como de desconhecidos inspirados por sua força e dignidade. Sua empresa Carter & Sons atraiu até mesmo novos clientes, à medida que mais e mais pessoas desejavam se associar a uma figura de respeito e integridade. Certa noite, algumas semanas após o casamento, James e Dorothy se encontraram no terraço da propriedade Whitmore. A brisa do mar acariciava seus rostos, e o crepúsculo iluminava o distante porto de Charleston. James olhou para a avó e disse, com a voz cheia de admiração: Vovó, você não só defendeu nossa família, como também mostrou a todos o verdadeiro significado da dignidade. Dorothy sorriu suavemente com uma mistura de orgulho e serenidade nos olhos. Dignidade não se grita, meu rapaz. Ela se vive. E aqueles que queriam nos humilhar não conseguiam entender isso, até que eles próprios se depararam com a verdade. A família Whitmore, por sua vez, compreendeu que suas ações deixaram cicatrizes difíceis de curar. Sua arrogância fora exposta e a lição era dolorosa. O respeito jamais pode ser imposto pela riqueza ou pelo poder, e a humilhação alheia sempre acaba se voltando contra aqueles que a praticam. Para sua família e sua comunidade, Dorothy Carter permaneceu uma figura de sabedoria e inspiração. Sua calma, força e dignidade triunfaram, e a lição era clara. Mesmo diante da arrogância e do desprezo, a força moral e a integridade são armas muito mais poderosas do que a riqueza ou o status social. Assim, esse casamento não foi apenas a união de James e Emily, tornou-se o símbolo de um triunfo silencioso, porém brilhante, da dignidade, do respeito e da justiça diante da discriminação e da humilhação.